Você já parou para pensar em como algumas invenções mudaram para sempre o nosso modo de viver? Do simples uso do fogo até as inovações tecnológicas mais recentes, cada descoberta abriu portas para um mundo de possibilidades que moldaram nossa sociedade. Neste vídeo, vamos explorar em profundidade as 10 invenções mais transformadoras da história. Prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde cada invenção tem sua própria história de impacto e revolução. Vamos lá? Vamos começar com a roda, inventada por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia. Antes dela, o transporte era limitado à força humana e animal, o que dificultava a movimentação de cargas pesadas. A roda mudou tudo. Permitiu a criação de carruagens, facilitou o transporte de mercadorias e foi essencial para a evolução de civilizações inteiras. Além disso, seu impacto não parou por aí. Ela também foi fundamental para o desenvolvimento de tecnologias complexas, como os moinhos, engrenagens de máquinas industriais e até mesmo robôs modernos. Sem a roda, muitos dos avanços tecnológicos que conhecemos hoje seriam impossíveis. Em 1440, Johannes Gutenberg criou a prensa de tipos móveis, um dos marcos mais importantes na história do conhecimento. Até então, os livros eram copiados à mão, um processo lento e caro, reservado a poucas elites. Com a invenção da prensa, a produção de livros e panfletos se tornou rápida e acessível. Isso impulsionou movimentos como a Reforma Protestante, permitindo que novas ideias se espalhassem rapidamente pela Europa. A imprensa foi a precursora de uma verdadeira revolução informacional, que levou ao surgimento dos jornais e, séculos depois, à internet. Em resumo, a imprensa democratizou o conhecimento e possibilitou que a humanidade acelerasse seu progresso intelectual. Imagine a vida sem luz elétrica, sem aparelhos eletrônicos, sem energia para hospitais e fábricas. Foi só no final do século XIX que a eletricidade se tornou uma realidade prática, graças ao trabalho de inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla. Edison popularizou a lâmpada incandescente, enquanto Tesla desenvolveu a corrente alternada, permitindo a transmissão de eletricidade em longas distâncias. A eletricidade transformou a vida noturna das cidades, facilitou a comunicação e acelerou a revolução industrial. Hoje, ela é a espinha dorsal de praticamente todas as tecnologias modernas, alimentando desde smartphones até carros elétricos. O motor a combustão interna, inventado no século XIX, foi a chave para a criação de automóveis e aviões, tornando o mundo menor e mais conectado. Esse motor converte combustíveis como gasolina e diesel em energia mecânica, permitindo que carros, caminhões e aviões transportem pessoas e bens por longas distâncias de forma rápida. Sem essa invenção, a revolução industrial e o crescimento das cidades seriam muito mais lentos. Além disso, foi o motor a combustão que abriu caminho para a globalização, transformando o comércio mundial e permitindo que produtos fabricados em um país chegassem a todos os cantos do planeta. Em 1876, Alexander Graham Bell revolucionou a comunicação ao patentear o telefone, permitindo que as pessoas se falassem a grandes distâncias em tempo real. Isso foi um salto gigantesco em comparação com os telégrafos, que só transmitiam mensagens codificadas. O telefone tornou-se essencial para o desenvolvimento das grandes cidades, aproximando pessoas e facilitando a tomada de decisões rápidas no mundo dos negócios. Mais tarde, essa invenção evoluiu para tecnologias como os celulares e, claro, a internet. Hoje, em poucos segundos, podemos falar com alguém do outro lado do mundo, algo impensável antes do telefone. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928, quase que por acidente,
ao observar que um fungo eliminava bactérias. Mas foi a partir da Segunda Guerra Mundial que sua produção em larga escala começou a salvar milhões de vidas. Antes dos antibióticos, uma simples infecção podia ser letal. Graças à penicilina, doenças como pneumonia, sífilis e outras infecções bacterianas passaram a ser tratáveis, abrindo caminho para a era dos antibióticos. Hoje, os antibióticos são essenciais na medicina. Mas o surgimento da resistência bacteriana também nos lembra do papel vital de novas pesquisas. A internet começou como um projeto militar nos anos 1960, com a ARPANET, mas só nos anos 1990 se tornou um fenômeno global. Ela mudou radicalmente a forma como nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos entretemos. Imagine um mundo sem redes sociais, sem plataformas de streaming ou e-commerce. Tudo isso só foi possível graças à internet. Hoje, cerca de 5 bilhões de pessoas estão conectadas à rede, o que representa uma transformação cultural e social sem precedentes. A internet trouxe desafios como a desinformação, mas também possibilitou avanços incríveis na educação, na medicina e na cooperação internacional. Computador pessoal. A máquina que pôs o mundo ao alcance das mãos. Nos anos 70, o surgimento dos computadores pessoais mudou para sempre o mundo do trabalho e da inovação. Antes disso, os computadores ocupavam salas inteiras e eram acessíveis apenas a grandes empresas e universidades. Mas com empresas como Apple e Microsoft, essa tecnologia chegou ao alcance de milhões de pessoas. Desde então, os computadores pessoais passaram a ser ferramentas indispensáveis para profissionais de todas as áreas, além de serem uma porta de entrada para a era digital. Eles nos levaram dos disquetes à computação em nuvem, transformando a forma como interagimos com a tecnologia. Avião. Cruzando os céus e diminuindo distâncias. Em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo controlado, dando início à era da aviação. Desde então, os aviões permitiram que viagens intercontinentais, que antes levavam meses, fossem feitas em poucas horas. A aviação facilitou o comércio global, permitiu o turismo internacional e até mesmo missões de resgate em áreas de difícil acesso. Os aviões também desempenham um papel crucial na logística moderna, transportando bens essenciais como medicamentos e alimentos. A aviação se tornou um pilar da economia global, conectando culturas e ajudando na construção de um mundo mais interligado. Vacinas. Defensores invisíveis. Contra doenças. A primeira vacina, contra a varíola, foi desenvolvida por Edward Jenner em 1796. Mas seu impacto foi sentido ao longo dos séculos. Desde então, vacinas como as contra a poliomielite, sarampo e, mais recentemente, Covid-19, salvaram milhões de vidas e eliminaram doenças que antes dizimavam populações inteiras. Elas são um dos pilares da saúde pública, protegendo não só os vacinados, mas também as comunidades em geral por meio da imunidade coletiva. Com as vacinas, a esperança de um futuro livre de pandemias se torna cada vez mais real. Essas 10 invenções não só transformaram nossa forma de viver, mas continuam moldando o futuro da humanidade. Cada uma delas foi um marco de criatividade e inovação, abrindo portas para novos avanços e nos conectando de maneiras inimagináveis. E você? Qual dessas invenções acha que mais impactou a sua vida? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Ao fazer isso, você apoia a criação de novos vídeos e ajuda a espalhar conhecimento. Até a próxima!